Olá, muito boa tarde. Estamos no ar às 2h31 com a nossa live BR Político Comenta. E o que não falta é coisa para comentar. E aí, Marcelo de Moraes, entrando no terceiro mês da quarentena, como vão as coisas aí em Brasília? Oi, Vera. Oi, todo mundo. Pois é, mais uma sexta-feira daquelas que a gente vai ter que falar assim, caiu mais um ministro. Toda sexta-feira agora virou a rotina da sexta-feira. Sexta-feira, antigamente, antes da pandemia, a gente ia ver o que a gente ia fazer de noite, cinema, bar. Agora a gente vê qual ministro vai cair. Cada sexta a gente cai um ministro. Já caiu o Moro, já caiu o Mandetta. Menos de um mês depois já tem mais um ministro caindo, né, Vera? O negócio está para quarentena, não tem nada desanimado, né? Nada desanimado, ainda temos aí a perspectiva de que ao longo do dia a gente venha a conhecer a íntegra do vídeo do STF, então não vou nem enrolar aqui com os assuntos. Marcelo de Moraes já disse qual é a tônica desta sexta-feira. A gente já sabia que o ministro Nelson Taixe da Saúde vinha desgastado, vinha em rota de colisão com os bolsonaristas e com o próprio presidente. Depois de passar umas 2 semanas sem falar no assunto, Jair Bolsonaro lembrou da cloroquina e da hidroxicloroquina, voltou a cobrar que esses dois medicamentos, a cloroquina e o seu derivado, hidroxicloroquina, passem a ser usados como protocolo para o tratamento da Covid-19, quando nenhum país do mundo ainda tem coragem de adotar isso desta maneira, do modo como ele quer, desde a fase inicial do tratamento e para casos leves, para todo mundo, a partir da decisão do próprio paciente. Como ele disse hoje, o ministro não concordou com isso, o ministro que é médico, e pediu demissão. Marcelo, segundo o ministro, em 29 dias, Taixe completaria um mês no cargo amanhã, no sábado. Não passou nem no estágio probatório, né? Aqueles 3 meses que as pessoas ficam no emprego antes de ser contratado. Ele assumiu oficialmente dia 17 de abril, o Mandetta foi demitido no dia 16 de abril e está saindo no dia 15, ou seja, como você falou, não completou um mês. E assim, não dá nem para condenar, porque como você falou, é uma rota de colisão de filosofias, né? O presidente querendo impor uma linha que ele acredita que é a certa, eu não sei, ele tira das pessoas que o aconselham, da própria visão que ele tem ali do assunto, e impõe a 2 médicos, né? Porque o primeiro, que era o Mandetta, era o médico, o segundo, agora o Taixe, é um médico, então acaba tendo uma pessoa, não estou dizendo que uma pessoa que não é médico não possa ter algum tipo de sabedoria nessa área, mas é muito mais fácil um médico estar sabendo o que está acontecendo, ter a melhor decisão do que uma pessoa que não é médica. Você vai confiar num médico quando você está doente, você vai confiar num palpiteiro. Então, é complicado, porque o Nelson Taixe, se você lembrar, né, Vera, ele foi humilhado em algumas situações, ele foi enquadrado algumas vezes, por exemplo, todo esse aparato militar, militares sendo nomeados para cargos estratégicos do Ministério da Saúde, em vez de ter pessoas que são especialistas em medicina ou em áreas afins, para cuidar dos cargos estratégicos, principalmente por conta do combate ao coronavírus. O Ministério parecia que ele estava sendo tutelado por esse grupo militar. E também teve a questão da liberação, a decisão, o decreto que o presidente Jair Bolsonaro fez, liberando academias, salões de beleza e barbearias para funcionar, que o ministro Nelson Taixe ficou sabendo durante a entrevista coletiva. Fez aquela Junto com a gente. Junto com a gente, sabe? Depois da gente, a gente soube um pouquinho antes. Que foi a imprensa que avisou o ministro, que ficou olhando para o general, que é o secretário executivo, né, o general Eduardo Pazuello, ficou olhando para ele, olhou para o outro, ficou aquela coisa. É verdade esse bilhete? Então não foi nem mais fritura, ele foi esturricado. Aí hoje, naturalmente, quando o presidente avisou que queria que a cloroquina passasse a ser protocolo do Ministério, que ela pudesse ser recomendada logo no início do tratamento, e o ministro Nelson Taixe não concordou, estava na cara que ele ia ter que fazer uma opção. Se ele topava continuar sendo um ministro médico ou se ele topava continuar sendo só um ministro. Então, ele teria que ir contra as convicções dele, e eu acho que a decisão dele foi correta. Se foi só isso, ele vai dar uma entrevista coletiva daqui a pouco para explicar todas as razões. Ele falou mais cedo que era o dia mais triste da vida dele, mas é uma questão de estar saindo um especialista, mais um especialista que está saindo para entrar um ministro que a gente não sabe qual vai ser, porque o Bolsonaro ainda não anunciou, é para entrar uma terceira opção no cargo desde que o coronavírus começou a espalhar essa pandemia. E é muito complicado, a gente está, vamos lembrar, né? 14 mil mortos, 200 mil casos, não está uma coisa tranquila aí fora, né, Vera? Não está uma coisa tranquila aí fora, o Brasil agora passou o Reino Unido em número de mortos, a gente vai ficar atrás só dos Estados Unidos em número total de mortos,
é o país que tem um avanço muito grande, entre os primeiros em que a doença mais avança. A gente não chegou a se firmar no posto, ele não conhecia o SUS, seus auxiliares reclamavam que ele não conhecia os trâmites para se liberar dinheiro para os estados, para os municípios, os respiradores que ele prometeu não chegaram, também tem problemas na compra direta pelos estados desse tipo de equipamento, muita corrupção envolvendo a compra desses respiradores pelos estados, e o Tite não chegou nem a formar sua equipe completa, o sucessor do secretário de Vigilância Sanitária ainda era interino no cargo, é alguém que entrou com o bonde andando, já descarrilhando, quis sentar na janela sem conseguir, e ainda foi expulso pelo maquinista. Basicamente isso, é uma passagem que não vai deixar saudade para ninguém, certamente não vai deixar saudade para ele. Entre os micos que ele teve de pagar, além desses a que o Marcelo se referiu, também teve aquele clássico da entrevista do Bolsonaro, daquele pronunciamento do Bolsonaro, em que as caras e bocas dele viraram meme, então ele entrou para virar meme, praticamente para isso. A participação dele no governo, pobre coitado, não é culpa dele, foi virar meme. Era alguém que não era talhado para a função, não era um médico sanitarista, não conhecia o SUS, provavelmente entrou no cargo pela vaidade de ostentar o cargo de ministro da Saúde, como disseram alguns dos seus auxiliares para mim hoje, só que não se ligou que se Bolsonaro tinha feito o que fez com o Luiz Mandetta, que era um médico mais experimentado no setor público, faria certamente o mesmo com ele. Ele ainda tentou seguir o que o presidente queria, criar um protocolo para a saída da crise, para a saída da quarentena, mas não teve nem tempo de colocar em prática, porque o presidente tratou de fritá-lo num balde de cloroquina. Agora, as opções são o atual secretário executivo, que é mais um general, né? O general Eduardo Pazuello, né? Pazuella? Isso, Pazuello. Eduardo Pazuello. Isso, e que seria, nem sei mais a conta de ministros militares, ou Osmar Terra, que tem dado um show de negacionismo na questão do combate ao coronavírus, ostentando uma série de dados errados, dados distorcidos, afirmações que não se comprovam nem na experiência de outros países, nem na literatura científica sobre o isolamento, o que funciona, o que não funciona, e que se mostra, portanto, disposto a rasgar a própria biografia para atender aos caprichos do Bolsonaro, porque o próximo ministro vai entrar já sabendo o que ele tem de fazer. Ele não vai ter a prerrogativa de fazer o que ele quiser fazer, ou o que ele entenda que seja o melhor a fazer. Ele vai ter de aprovar esse protocolo da cloroquina, que é um risco. A gente tem estudos aí que mostram que muita gente pode estar morrendo em casa pelo uso indiscriminado desse medicamento, que tem seríssimos efeitos colaterais, inclusive em questões cardíacas, ele provoca arritmia, pode provocar morte por arritmia. Então, vai ter que receitar cloroquina e vai ter que aceitar a ideia de sair do isolamento. Não me parece uma premissa muito boa para aceitar um emprego, né, Marcelo? Não é. E é por isso que assim, essa solução de ter o general Pazuello, que é o secretário executivo, como a opção de ser efetivado no cargo, parece uma opção até lógica, porque o militar, né, já está ali para isso, para cumprir ordem, que pelo jeito a filosofia lá não é pensar a política pública para a saúde, e sim pensar a política pública que o presidente definiu para a saúde. Eu queria citar, Vera, só o dado que eu anotei aqui, que é a comparação de quando o Mandetta saiu para quando agora o Nelson Taixe está saindo. Em 16 de abril, que foi quando ele teve a demissão dele, o Brasil tinha, na questão do coronavírus, tinha 30.425 casos, 30 mil casos, e 1.924 óbitos, arredondando 2 mil. Então, 30 mil casos, 2 mil mortes. Agora, ele está sendo, com os dados de ontem, 202.918 casos, 14 mil mortes, 13.993 mortes. Então, você teve um salto de 2 mil mortes para 14 mil mortes, 30 mil casos para 200 mil casos. Então, assim, a gente teve, na verdade, um mês que, se fosse, por exemplo, não estou dizendo que com o Mandetta teria muito diferente esse número, até porque o Mandetta falava, e isso ele repetia, ele cansou de repetir, que maio, junho seriam meses muito difíceis, que ia aumentar a epidemia, mas a gente podia estar conseguindo achatar essa curva. Coisa que a gente não está. Nesse momento, a gente não tem uma estratégia definida. São os governadores que estão praticamente tocando por conta própria, e alguns mais
radicais, outros menos radicais, mas as políticas de isolamento estão sendo mantidas basicamente por governadores e prefeitos, porque a política que está vindo de ordem nacional desde que o Mandetta saiu é uma política que a gente não sabe. O Nelson Teich, ele, nesse pouco período que ele ficou à frente do Ministério, ele falava sempre que precisava conhecer, precisava mais informação, temos que conhecer bem como é que funciona o vírus. Então, ele estava muito ainda tateando e, ainda por cima, com a equipe que não era nem a dele. Quando começaram a entrar os militares, claramente parecia essa história que eu estava comentando da tutelagem, né? Os militares tomando conta, o general Pazuello, que é o secretário executivo, é da turma do ministro Braga Neto. Eles trabalharam juntos durante a Olimpíada no Brasil, na Olimpíada do Rio de Janeiro, e o ministro Braga Neto da Casa Civil é que indicou ele para essa função. É um grupo, né, que até parece ter bom de operação, né, mas o Ministério da Saúde não é só operação, o Ministério da Saúde precisa dos especialistas. Então, se você abrir mão dos especialistas para colocar só pessoas que têm uma capacidade operacional, não sei se essa vai ser a fórmula certa, ainda mais o presidente com esse comportamento que tem de querer intervir, né? E, pelo jeito, o negócio de interferir está ficando moda no governo, né, Vera? É importante você falar isso, Marcelo, porque essa questão da interferência e da exigência do presidente de que os ministros cumpram as suas determinações ipsis literis, sem nenhuma chance para contra-argumentar e para apresentar dados e evidências em contrário do que quer o presidente, isso vai tornando o governo algo com um corte absolutamente autoritário e absolutamente discricionário. Vai da veneta do presidente da República a política pública que vai ser adotada. Foi assim com o Moro, e isso está na gênese da saída do Sérgio Moro em 24 de abril, e está na gênese da saída tanto do Mandetta quanto do Nelson Teich. A gente vai perdendo a grandeza das coisas, porque os dias vão se sucedendo, está quase todo mundo em quarentena, a gente tem dificuldade de colocar as coisas em perspectiva, mas um país, num tempo normal, que perdesse 3 ministros no curso de um mês, já estaria numa crise séria de governabilidade. Um país que faz isso no meio de uma pandemia em que tem esses números que o Marcelo mostrou, e que 2 dos 3 ministros são ministros justamente da saúde, esse país ele está na UTI. Sim. A gente não pode ter dúvida quanto ao tamanho do buraco em que nós estamos enfiados. Nós estamos enfiados num buraco em que a economia em março caiu mais de 5%, a gente vai falar desse número daqui a pouco, enfiados num buraco em que os casos de Covid estão crescendo na ordem de quase 900 mortes ao dia, e a gente não tem perspectiva de quando é o pico dessa pandemia, a gente não tem equipamentos de saúde, a gente não tem testes o suficiente, a gente não tem leitos de UTI na maior parte do país, e a gente tem um presidente que cria crises diárias, muitas delas ligadas diretamente à pandemia de Covid-19, outras ligadas a questões institucionais gravíssimas, e a gente não tem perspectiva de sair desse buraco. Vamos falar, então, portanto, da outra crise oriunda dessas interferências do presidente, que foi a crise que redundou na saída do Sérgio Moro, e que nessa semana teve muitos desdobramentos importantes. Começou lá na segunda-feira, quando começaram a depor os ministros militares, a deputada Carla Zambelli e outros arrolados no inquérito, o ex-diretor da Polícia Federal, Maurício Valeixo, o ex-delegado, ex-superintendente do Rio, o Saad, e tem aí, na questão do vídeo da reunião ministerial de 22 de abril, o seu ponto-chave pode ser que se decida nessa sexta-feira, né, Marcelo? Exato, pode ser que tenha finalmente a liberação do famoso vídeo da reunião do dia 22, que está todo mundo esperando, porque a expectativa que se tem, algumas coisas desse vídeo, dessa reunião, já vazaram, o próprio presidente revelou algumas coisas, e a AGU ontem acabou abrindo uma parte editada, né, por eles, do que teria sido a parte em que o presidente cita alguma coisa, faz a referência a que Sérgio Moro teria dito que teria tido interferência do governo na Polícia Federal. Então, eles recortaram o pedaço que seria uma espécie de edição, né, da parte que interessa e separaram o restante para ninguém ver, porque, segundo eles, tem coisas sensíveis à questão de Estado, coisas particulares, questões ali políticas. Então, na verdade, estão fazendo uma edição a bel prazer, né? Na verdade, a edição de quem tem acesso. O ministro Sérgio Moro, inclusive, reclamou disso, que não havia igualdade de armas, né? Porque a AGU, que era
quem estava representando o presidente da República na questão, tinha todo o acesso ao vídeo, e tem, né? Afinal, o vídeo estava de posse do presidente, e ele não tinha, as outras pessoas não estavam vendo. Então, com essa edição que a AGU fez, estaria dando um contexto que tá diferente do que realmente aconteceu. Mas, de qualquer jeito, eu acho que nisso que você falou dessa reunião, desses depoimentos sobre o processo, sobre o inquérito do Supremo para investigar as acusações do Sérgio Moro contra o presidente Bolsonaro, a coisa mais importante até agora, além dos depoimentos dos militares que mostraram muito aquela coisa do não sei, não vi, não entendi, que é uma coisa meio cumprimos ordem, né? Fomos ali, não vou contrariar o presidente, não vou avançar sinal nenhum, embora até o general Ramos tenha dado ali uma derrapada no depoimento, tenha dito que realmente falou de PF, e o general estava certo, porque quando aparece essa parte que a AGU revelou, não foi a oposição que revelou, vamos deixar claro, não foram os inimigos do presidente que revelaram. Foram os generais. Foram generais, não foi ninguém que revelou, quem revelou foi a AGU. O general primeiro e depois a AGU, ou seja, a defesa, os amigos e a defesa do presidente Jair Bolsonaro é que trouxeram de público uma coisa que ele passou a semana inteira negando. Ele disse que não tinha falado Polícia Federal no vídeo e não tinha falado Superintendência da Polícia Federal do Rio. Isso ele falou que não tinha falado. Aí aparece de cara um PF. Aí começaram a ter aquelas brincadeiras, né? A PF, então, não é Polícia Federal, é prato feito, outras coisas. Então, começou porque o próprio presidente foi cobrado nessa sexta-feira de manhã, naquela paradinha que ele dá ali no Alvorada. Como é que ele disse que não tinha falado Polícia Federal se ele fala PF? Fala, não falei Polícia Federal, eu falei PF. Então, assim, era prato feito, você entendeu. Ninguém entendeu. Né? Com fome. Tinha uma jogada ali que ninguém entendeu. Então, só para a gente não ficar falando sem citar o que eu separei aqui para a gente o que a AGU liberou. E, assim, vamos lembrar que essa parte que a AGU liberou está editada. A gente não teve acesso ao que está no vídeo inteiro. A íntegra a gente não tem e que provavelmente o ministro Celso de Mello do Supremo vai definir hoje se libera tudo ou se mantém essa parte restrita, ou menos até, se libera algum tipo de parte do que foi a íntegra da reunião, que é uma íntegra grande também, né? Foi uma reunião ministerial grande. Mas aí a gente pode até falar sobre os outros conteúdos. Mas ele fala aqui, quando ele começa a falar, ele fala, eu não posso ser surpreendido com as notícias. Eu tenho a PF que não me dá informações. Para mim já parava aí. Eu tenho a PF que não me dá informações. Falou PF, tá, né? Eu tenho o prato feito que não me dá informações. Não é, né? Então, vamos em frente. Eu tenho as inteligências das Forças Armadas que não têm informações. A ABIN tem seus problemas, tem algumas informações, só não tem mais porque está faltando realmente, temos problemas, aparelhamento, etc. A gente não pode viver sem informação. Aí ele começa... Você quer comentar um pouquinho dessa? A gente vai fazendo um ping-pong aí. Marcelo, é dureza, porque... Não, é melhor você terminar a frase então, para as pessoas terem a noção dessa fala do presidente da República durante uma reunião com todos os ministros de Estado. Então, vamos lá. Quem é que nunca... Essa parte eu acho assim... Quem é que nunca ficou atrás da porta ouvindo o que o seu filho ou a sua filha está comentando? Né? Não é? Tem que ver para depois que ela engravida, não adianta falar com ela mais. Olha como é que vai para lá e vai para cá. Tem que ver antes. Depois que o moleque encheu os cornos de droga, não adianta mais falar com ele. Já era. E informação é assim. Aí ele dá uma pulada, que segundo a Jeová, ele fez referências a nações amigas. Então, essa é a preocupação que temos que ter. Deve ter xingado a China nesse momento. A referência às nações amigas deve ser... Pelo menos colocaram que eram nações amigas aqui, né? Então, pelo menos quebraram o galho. Amigas até o vídeo ser divulgado. Futuras amigas. Então, essa é a preocupação que temos que ter. A questão estratégia, e não estamos tendo. E me desculpe se essa informação nossa. Todos, é uma vergonha que eu não sou informado e não dá para trabalhar assim. Fica difícil. Por isso, vou interferir. Ponto final. Outra parte crucial desse trecho que foi destacado aqui pela AGU. Vou interferir. No meu tempo, vou interferir, significava vou interferir. Não tinha... Ponto final. Ponto final, né? Ponto final. Não é nem ponto e vírgula, é ponto final. Né? Não é ponto de interrogação, então, ponto final. Não é ameaça, não é extrapolação da minha parte, é uma verdade. Aí, daquele pulo, a AGU corta 50 minutos, segundo eles, e continua. Já tentei trocar gente da segurança nossa no Rio oficialmente, não consegui. Isso acabou. Eu não vou esperar F pontinhos, porque eu sou uma pessoa gentil, não vou falar o que está aqui. Minha família toda de sacanagem, ou amigo meu, porque eu não posso trocar alguém da segurança na ponta da linha que pertence à estrutura. Mas falou da família, a proteção da família dele, que ele está preocupado, né? Aí ele alega que é a proteção pessoal e as pessoas estão lendo como sendo a proteção em relação a alguma investigação.
porque eu não posso trocar alguém da segurança na ponta da linha que pertence à estrutura. Vai trocar. Se não puder trocar, troca o chefe dele. Não pode trocar o chefe, troca o ministro. E ponto final. E não estamos aqui para brincadeira. É isso. Então, quer Marcelo, dizer... né? Impressionante. Vamos aí destrinchar essa fala final da fala do presidente, porque é essa que não para em pé pela narrativa que ele está querendo contar. Ele está dizendo que estava preocupado com a segurança pessoal dos filhos e dos amigos. Isso não faz sentido, porque se fosse isso, o ministro Sérgio Moro não teria pedido demissão, porque a segurança dos filhos do presidente, da família do presidente, é feita pelo Gabinete de Segurança Institucional, portanto, pelo general Heleno, e não pelo Ministério da Fazenda. Segundo ponto, se fosse isso, não teria sido trocado o superintendente da Polícia Federal no Rio no dia seguinte em que foi trocado o diretor-geral da PF, que, por sua vez, foi no dia seguinte da saída do Sérgio Moro, um dia antes da saída do Sérgio Moro. Então, vocês vejam que não para em pé, é um raciocínio ilógico. Ele foi para cima da rampa do Palácio do Planalto em uma outra atitude perturbadora, atitude maluca, porque presidentes não dão entrevista acocorados em cima da rampa do Palácio do Planalto com os repórteres aqui embaixo, não acontecia isso, nem no Jânio Quadros, mas ele fez isso, foi lá. E aí, de lá de cima, ficou berrando, não tem a palavra PF, Polícia Federal no vídeo, certo, tá ok? Não tem, vocês vão ver o vídeo, vocês vão ver que não tem. Vão cair do cavalo, vocês vão cair do cavalo. Vocês vão cair do cavalo, e quem caiu do cavalo foi ele. Aliás, quem está caindo do cavalo é o Brasil, todos os dias, porque isso não é uma conduta esperada e adequada por parte de um presidente da República. Nem a maneira de endereçar os assuntos à imprensa, não é a maneira de endereçar os assuntos aos ministros, não é a maneira de tratar com os demais poderes. Ele faz os próprios ministros, quando não os humilha publicamente, como, por exemplo, no caso do ministro Paulo Guedes. Na quinta-feira da semana passada, em outra cena bizarra, que foi aquela marcha dos 300 de Esparta, do Palácio do Planalto até o Supremo Tribunal Federal para botar o dedo na cara do Toffoli, ele deu uma entrevista do lado do Paulo Guedes, dizendo que iria vetar o dispositivo da ajuda aos estados que permitia reajustes salariais de servidores. O Paulo Guedes não quer que se congelem esses reajustes por 1 ano e meio. Ele prometeu vetar. Cadê o veto? Vocês viram? Algum de vocês aí que está nos assistindo? Das 1.200 pessoas que eu agradeço que estão nos assistindo, alguém viu esse bendito veto? O Paulo Guedes está lá esperando na janela IA até hoje, pelo maldito do veto, e o veto não aconteceu. Ele desmoraliza o ministro da Fazenda. Qual é o resultado disso? É o dólar a quase 6. Verdade. É isso que é o resultado. Ninguém tem confiança num país amalucado como esse, em que o presidente da República age de forma irresponsável em todas as áreas do governo. Na segurança pública, na justiça, na saúde, na economia, em todas as áreas do governo, o presidente age como um irresponsável. É isso que se tem, é disso que se trata, não de outra coisa. Então, a gente tem vários inquéritos sendo tocados ao mesmo tempo no Supremo Tribunal Federal, tendo o presidente, seus familiares, seus aliados ou pessoas do seu entorno como investigados. A gente tem uma reunião ministerial que mais se assemelhava a um clube da conspiração, uma reunião de gangsters, porque além dessas falas do presidente, você tem o ministro da Educação dizendo que os ministros do Supremo deveriam estar presos, até a Damares se metendo a dar pitaco sobre isso e dizendo que os governadores deveriam estar presos, o ministro da Economia, o próprio Paulo Guedes, dizendo que a porra do Banco do Brasil tinha de ser privatizada de uma vez e brigando com o Marinho, quase saindo no tapa. Essa é a reunião ministerial, este é o ambiente interno do governo. Quando eles estão interna corpore, só entre eles, é assim que as decisões do Estado são conduzidas no Brasil. E não venham me dizer que é natural no ambiente de trabalho. Não é natural no ambiente de trabalho. O Jair Bolsonaro foi eleito e essas pessoas cumprem cargos públicos. Portanto, é de interesse nacional o que eles fazem na hora do trabalho e é mais de interesse nacional ainda o que eles fazem no momento de trabalho durante uma pandemia, que é uma calamidade pública decretada pelo Congresso. É muito sério o que está acontecendo no Brasil. Não dá para passar pano, não dá para minimizar, não dá para tergiversar, porque a gente está num momento crucial em que ou a gente apruma o barco ou a gente vai dar com a cara no iceberg. É disso que se trata. E a gente tem um outro problema que a gente só começou a falar um pouquinho, é a economia. Além de você estar num momento crucial para a saúde, porque temos a pandemia com 14 mil mortos, 200 mil casos, você tem a economia com os indicadores
cada vez mais complicados, que era uma consequência. A gente fala há meses aqui que a pandemia ia causar um estrago na economia e que o governo tinha que se preparar para isso. Mas o governo se preparar para isso não significa vão acabar com o isolamento. Acabar com o isolamento é quando puder acabar com o isolamento. Não é acabar com o isolamento de qualquer jeito para as pessoas que saírem na rua e ficarem doentes. Não adianta. Só piora, você só vai piorar a questão da saúde e vai piorar a economia, porque não adianta abrir comércio se as pessoas não forem comprar, não adianta nada, não adianta você abrir indústria e produzir coisa e ninguém quiser consumir. Então, você acaba fazendo uma coisinha ou outra ali que talvez nem pague, nem vale a pena e ainda vai causar um mal maior em termos da saúde. Mas você tem o resultado da economia muito preocupante. Já tem, o próprio governo revisou a previsão dele para o PIB de 2020, ele tinha feito alguns meses uma previsão que era para lá de otimista, que era de crescimento ainda de 0,02, que era zero praticamente, e agora, essa semana, ele fez uma revisão disso e anunciou que estima que a queda seja de 4,7%. Acho que ainda é modesta, acho que essa queda ainda vai ser maior que isso, porque já tem gente lá fora, os bancos, agências de rating, o pessoal já está fazendo previsões que a queda do PIB brasileiro pode chegar a 7%. Então, se continuar nesse cenário de recessão e de paralisia, porque não tem o que fazer. Então, se for isso, você tem um cenário que é muito grave, que o governo tinha que estar organizado, unido, e não ficar só batendo bumbo, defendendo que é fazer isolamento vertical. Ele tem que fazer, prestar o socorro para estados e municípios, e com garantias, tudo bem, isso dá para se negociar, não é? Acho que isso é bem razoável para se negociar. Como que será esse socorro? Tinha que estar atendendo as pessoas. Aí esse atendimento urgente, esse auxílio emergencial, tem que estar na conta das pessoas, tem que estar no bolso das pessoas esse dinheiro, não pode ficar com embromação, não pode ter um erro técnico que faz que gente das Forças Armadas receba o auxílio que não tem direito. Entendeu? 70 mil oficiais das Forças Armadas recebendo R$600. Isso é um escárnio. Então, assim, não dá para ter esse tipo de coisa. Então, essa que é a hora que a economia está organizada hoje, saiu o resultado de quanto foi a queda do PIB em relação de fevereiro para março. Deu uma queda de 5,9%. Por quê? Porque é o começo da pandemia. Ainda não é o pior resultado, é março. Quando chegar abril, esse número vai ser pior ainda. Então, era hora... E a gente já comentou isso aqui também algumas vezes, o perfil dessa equipe econômica não é um perfil de gente que pega o Estado e usa para socorrer a economia, ele é o contrário, é um perfil de equipe, tanto Paulo Guedes quanto seus principais auxiliares, eles são liberais, a questão deles é tirar o Estado dos investimentos, é tirar a mão pesada do Estado dessa aplicação de ter que envolver com socorro toda hora, subsídio toda hora. Então, eles são contrários. Então, eu não sei nem se essa equipe dá conta desse tipo de tarefa, mas é melhor, nesse momento, ao contrário da saúde que está se mudando toda hora, eu acho que nesse momento não tem que mudar ninguém. Pelo amor de Deus, tem que ter paz, tranquilidade e deixar quem está e arrumar, mas tem que permitir o trabalho dessas pessoas para elas poderem ter paz para se organizar, nem que seja errando aqui, mas tentando acertar ali. Já teve pelo menos um gesto razoável, que é uma reaproximação do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, com Jair Bolsonaro, tiveram um café ontem. Não sei quais são os termos dessa reconciliação, não sei se o Maia está fazendo isso porque se enfraqueceu politicamente, eu acho que é isso, que perdeu o controle do Centrão, ficou fraco, precisa realmente também não dá para fazer guerra todo dia, e o presidente precisa do Rodrigo Maia também, porque aquele impeachment no horizonte fica ali, né? Então ele precisa, quanto mais apoio tiver, e o presidente da Câmara é o presidente da Câmara, mais fraco que esteja, ele é o presidente da Câmara. Então ele precisa pelo menos ter mais um aliado, porque o que ele está perdendo de aliado, isso me remonta a voltar no Nelson Teich. Nelson Teich é da campanha de Bolsonaro, Nelson Teich é da turma original, turma raiz, que apoiou o Bolsonaro e foi largado no meio do caminho também, né, velho? Não, ele não tem a menor consideração por ninguém. A Carla Zambelli que não tenha ilusões. Ele já está dizendo que ela não estava autorizada a falar em nome dele, por exemplo. Já está prestes a jogá-la ao mar. O que a gente tem aí em relação à economia é o pior dos mundos também, Marcelo. Por quê? Porque países que, como nós, estão entrando já no terceiro mês desde a primeira morte por coronavírus, e países que fizeram o distanciamento social de maneira séria, correta, não colapsarem, de você começar a liberar aos poucos, de maneira muito devagar, planejada, com possibilidade de retroceder na liberação, como a gente tem visto no mundo inteiro, mas a gente não tem nem condições de fazer isso. Tem a maioria dos estados discutindo lockdown. São Paulo pode vir a discutir lockdown na semana que vem. Hoje o governador falou que ainda não está na mesa, mas que essa é uma avaliação que se faz dia a dia.
E se continuar crescendo na Grande São Paulo, como está crescendo, com base também em medidas, eu acho que o governo de São Paulo e a prefeitura, de um modo geral, estão conduzindo bem, mas tem algumas medidas que não dá para entrar na cabeça. E a medida do rodízio aqui de São Paulo, na minha cabeça, não entra. Eles dizem que era para tirar carro da rua e fazer com que reduzisse o número de pessoas na rua. Acontece que com isso aumentou em muitíssimo a presença de pessoas nos ônibus, nos trens e no metrô, e esses são transportes públicos e, portanto, as pessoas andam sem o distanciamento necessário, muitas vezes sem a higienização quando sai um grupo e entra outro. Então, você pode até tirar carro da rua, mas a pessoa que está no seu carro, ela está sozinha ou com pessoas que já estão morando com ela, quarentenadas na mesma família. Tudo bem, o rodízio é uma medida boa para conter trânsito, mas o problema do Brasil agora não é conter trânsito, é conter morte. Se você tirar a pessoa do carro e colocar no transporte público é uma coisa aconselhada em tempos normais, mas extremamente burra em tempos de pandemia. Não dá para entender uma medida como essa ainda está vigorando. Já deveria ter sido revogada no dia 1 ou 2, a gente falou isso no BR Político. Então, o problema de uma crise como essa, que não tem um receituário claro, que vários países deram muita cabeçada até encontrar as melhores medidas, é esse. Qualquer erro resulta em mais mortes. E a gente está vendo aí a situação se complicar muito no Brasil. Ceará ultrapassou o Rio de Janeiro como o estado com o segundo maior número de casos. No Rio a coisa também não está nada bem. Aqui não está nada bem, no Amazonas não está nada bem, em Pernambuco também não está nada bem. E a gente não tem nenhuma orientação vertical, aí sim a orientação vinda de Brasília e que se espraie pelo Brasil inteiro, para como conduzir isso e como tentar sair disso lá na frente. É verdade, Vera, e é só para um detalhe, você falou dessa coisa do Brasil não tem condição de sair. Por exemplo, quem começou a recolher antes, quem foi mais radical nas medidas e conseguiu controlar, mesmo que primeiro apanhando para aprender, por exemplo, a Alemanha já vai ter campeonato de futebol retornando, sem público, mas já começa a ter essas pequenas transições de você desembarcar daquele isolamento completo. Hoje, no Brasil, você não pode falar disso, não tem condição de falar disso, até porque tem um monte de jogador para futebol que está com coronavírus. Então, você não consegue essa coisa, insistência do presidente de vamos fazer, vamos retomar. Se tivesse lá atrás já adotado o isolamento, a gente talvez já tivesse agora com uma curva bem menor, ou pelo menos já um sinalzinho assim, lá daqui a 2 meses estamos conseguindo sair. Mas a gente não faz isso, a gente fez o caminho contrário, briga, os governadores se virando com a pressão. A gente teve ontem uma reunião do presidente Jair Bolsonaro e o Paulo Guedes lá com o pessoal da Fiesp, em que ele pediu para os empresários jogarem pesado contra o governador João Dória e contra os governadores. Pediu também para o empresário vestir a calça, né? Ainda teve isso. O Brasil realmente é um lugar diferente. Tinha um empresário lá que estava tomando banho, segundo o Paulo Guedes, peladão. Tem um peladão aí, né? Então ainda tem isso. Mas, assim, ele pediu para o pessoal pressionar os governadores, especialmente o João Dória, ele falou que era guerra, agora é guerra. Então, assim, não é assim que você vai conseguir fazer uma harmonia para construir uma solução. Está todo mundo no mesmo barco. Alguns do barco já está bem fundo. São Paulo, por exemplo, tem mais de 4 mil mortos. É muita gente. Pará está com mais de 1.000 mortos, Ceará tem mais de 1.000 mortos, Rio tem mais de 2.000 mortos, Amazonas... Então, assim, está todo mundo só vendo essa pilha de números subir. E a gente sabe que tem muita subnotificação. Então, eu acho que é realmente um drama, falta essa organização de cima, não vai melhorar, não tem sinal que vai melhorar essa queda do taxa agora, é uma sinalização muito ruim, e aí a crise política também pesa muito. A única coisa que eu vi que pode ser um sinal interessante foi o tom feito no Congresso, da disposição que os líderes e os presidentes das duas casas têm de retomar a agenda da reforma no segundo semestre, mas a gente não sabe nem em que termos isso vai poder ser feito, porque você tem todo um quadro completamente diferente no país em relação ao que tinha antes da crise antes da pandemia do coronavírus. Então, mas pelo menos se aponta para um cenário assim, na hora da reconstrução dá para a gente aprovar algumas coisas importantes, né? É isso aí. A gente está com ainda 1.200, 1.300 pessoas oscilando entre os dois. Vou responder algumas perguntas, tá? O Murilo pergunta quem vai ser o próximo ministro. Vamos aguardar os próximos capítulos. A gente falou aqui, mais provável é o general atual secretário executivo, Eduardo Pazuello, mas ainda corremos o risco de ter o Osmar Terra Plana. Deputado Osmar Terra, várias pessoas aqui perguntando se ele pode ser ou não, pode ser
que seja. Pessoas perguntando, tem como obrigar o Supremo e a Câmara a fazerem alguma coisa? Não, não tem. Não tem. O que pode fazer como caminho para o Supremo, e que muitos partidos, muitas bancadas têm feito, é ajuizar ações, ajuizar mandados de segurança, ajuizar ações de inconstitucionalidade com pedidos de liminar, e só nos últimos dias já teve várias. Uma delas, um assunto que a gente nem falou, e é um assunto gravíssimo, uma medida provisória editada ontem pelo presidente, a medida provisória 966, que permite que funcionários públicos que cometam erros durante a pandemia não sejam punidos. Se você juntar isso com a obsessão do presidente por cloroquina, significa, no limite, dizer que ele, o ministro e eventuais servidores públicos que administrem cloroquina e um paciente venha a morrer, não podem ser punidos. No limite, juntando as duas coisas, a gente está caminhando para isso. É o excludente de ilicitude da pandemia, é isso que o Bolsonaro quer. Essa MP está sendo muitíssimo questionada, pode ser que não seja nem aceita pelo Rodrigo Maia e pelo Davi Alcolumbre, ou pode vir a cair na justiça. Da mesma maneira que, se cloroquina virar um protocolo, provavelmente vai ser derrubado no Supremo também, porque não tem amparo da OMS, não tem amparo de nenhum estudo científico respeitável, e é capaz, sim, que o Supremo vete com base em que a legislação não pode pôr em risco a saúde pública da população. Já falei com ministros do Supremo que tem essa interpretação, esse entendimento. Vera e Marcelo, campanha nas redes sociais em cima dos deputados, a do Prado Júnior a gente já respondeu, não cabe. Os deputados vão abrir ou não o processo de impeachment se sentirem que tem maioria para isso. E que tem maioria também nas ruas. Bolsonaro está caindo muito nas pesquisas, né, Marcelo? A gente viu algumas pesquisas Sim. nessa semana que mostram essa queda, mas ele ainda tem apoio de algo como 25, 27... 25 a 30, mas isso é o que ele tem oscilado nesses últimos tempos, mas realmente, cresceu muito aquela turma que era regular na avaliação, aquela turma que estava ali meio na dúvida se achava bom ou achava ruim, essa turma foi para o negativo. Então, muito provavelmente influenciada por essas últimas crises, a questão da pandemia, a questão da economia, essas coisas, então podem ter pesado, e as próprias falas polêmicas dele, né, ele todo dia acaba aparecendo com uma frase mais polêmica, então é um indicador importante dessa queda na popularidade, mas sem rua de verdade e sem essa disposição do Congresso de encampar o processo, o impeachment é uma coisa ainda fora do radar. Eu vou responder aqui ao Severino Miranda, que manda uma coisa que tem sido muito comum nas redes sociais. Eu acho que é hora da gente, que é formador de opinião e que escreve sobre política, ter uma conversa franca e séria com quem está nos assistindo, com o nosso público. Ele escreve aqui entre parênteses, uma escolha muito difícil. Está fazendo referência a um editorial do Estadão, jornal para o qual nós dois trabalhamos, durante a campanha presidencial, comparando a escolha do segundo turno, dizendo que era uma escolha muito difícil e dizendo ali os problemas que havia com cada uma das candidaturas. Em primeiro lugar, o editorial do Estadão não é escrito nem por mim, nem pelo Marcelo. No BR Político, nós sempre pontuamos tudo que havia de problemas com todas as candidaturas, com a candidatura do Jair Bolsonaro, fomos muito críticos a essa candidatura desde sempre, muito críticos à ideia de que se levasse o segundo turno para uma situação de polarização entre o PT, que claramente estava muito desgastado, e aí, se o Severino é um apoiador do PT, eu não sei, mas negar que o PT tenha feito o que fez no governo e tenha contribuído para que nós tenhamos chegado até aqui, é negar a história do próprio país. É querer pôr a cabeça embaixo da terra como um avestruz, assim como faz uma boa parcela do bolsonarismo. Isso não nos leva a nenhum lugar, não nos leva a amadurecer como sociedade. Se o Estadão escreveu isso, é um problema do jornal no seu editorial. O editorial e a parte de informação do jornal e de análise, elas são separadas. É assim que funciona nas democracias, é assim que funciona no Estadão, e eu acho que não adianta nada ficar com essa murrinha e essa birra meio infantiloide no momento em que nós, na imprensa, estamos fazendo o nosso papel, que é cobrar o poder público. Se você discorda do editorial de novembro, outubro do Estadão, manda uma carta ao jornal, mas ficar batendo nessa tecla o resto da vida faz de você tão sectário quanto os bolsonaristas que você critica e faz com que você fique dando volta num círculo como um hamster e assistindo de forma bastante alienada ao que está acontecendo no seu país enquanto a gente está tentando trabalhar, Severino.
É isso, tá? Bom, acho que a gente vai encerrando por aqui, porque nos empolgamos, já passamos até da meia hora. Marcelo, o que tem nesse fim de semana para aliviar um pouco esse estresse que a gente é submetido pelo governo todos os dias? Olha, como eu sofri bullying aqui porque eu recomendei as lives populares, bacanas, só porque elas envolviam sertanejos e alguns cantores. Envolviam sertanejos. Eu vou pular dessa vez, entendeu? Eu não vou recomendar, porque na verdade não está dando tempo. É mentira minha, eu estou só enrolando. Porque, na verdade, eu não consegui me atualizar quais são as lives que vão passar. Parece que vai ter um Lulu Santos algum dia. Isso eu vi que ele vai voltar de novo. Lulu Santos já teve, poxa. Vai ter de novo? Parece que vai. E tem uma da Anitta que eu não sei se é hoje, se é amanhã, mas essa eu sei porque essas gritam, né? Essas aparecem na tela da gente, assim, todo mundo quer ver, então acaba sendo mais popular e a gente acaba descobrindo. Mas, na verdade, como não para, a cobertura não para, a gente não está conseguindo nem se atualizar do que está acontecendo. A gente está querendo pegar o fim de semana quando sobra para parar, né? Para dar aquela respirada, senão a gente também não... Eu também não estou sabendo das lives. Também não estou sabendo das lives, mas é isso. Eu acho que a grande dica... Pelo menos aqui em casa, o hit do fim de semana é a volta do campeonato alemão. Meu filho está aqui em êxtase, que vai ter jogo de novo, que não vai a TV continuar cobrindo o campeonato de PlayStation, como tem feito. Não, e está cobrindo, né? Na verdade, está tendo transmissão de jogo do Gabigol, né? De pessoal narrando o jogo. O desespero é muito grande. Bateu o desespero. Mas agora vai ter pelo menos um futebol. Não sei nem como eles vão voltar a jogar direito, porque deve estar todo mundo meio fora de forma. E assim, um clima horrível ainda, né? Todo mundo ainda naquela tristeza, porque ninguém vai. Mas tem o ilusão, grande né? jogador, aquele que é a estrela mundial, que joga na Bundesliga e que o meu filho fala que esse fim de semana vai me ajudar com H. Como é o nome do jogador? É o norueguês, né? O menino que é norueguês. Como ele chama? Eu esqueci o nome dele, mas ele é bom jogador. Felipe, mesmo. Como chama o jogador aí que você gosta? Phelps? Felipe fugiu. Felipe fugiu, não quer aparecer na live, não quer ser personagem da live. Enfim, vamos ver se alguém está nos socorrendo aqui no nosso chat. E vamos lembrar que o pessoal que quiser assinar... Qual é o nome do jogador que volta a jogar na Bundesliga, que o Phelps é da... Haaland, Marcelo. Isso, Haaland. Ele é norueguês, menino. Vamos lembrar também que o pessoal quiser assinar o BR Política, tem muita coisa lá no BR Política. Vai falar tem de muita cobertura exclusiva, muita coisa que, além do podcast da gente, que você pode também acompanhar, a live da gente também você pode acessar de lá, tem todos os links, análise exclusiva da Vera, minha, da equipe toda da gente, então dá para ver muita coisa por lá e vale a pena, ainda mais nesse tempo que informação está valendo a pena, sabe? Informação correta, informação apurada, porque jornalismo profissional nessa hora faz diferença sim. Faz diferença, sempre fez, mas a gente, por um tempo, ficou vivendo inebriado aí, como diria o Gilberto Gil, vivia a ilusão de que fake news bastaria, mas não basta, e quando tem vida em jogo, isso fica muito claro. O jornalismo vive um momento exuberante de prestação de serviço, de relevância, enfrenta os mesmos problemas que todos os setores da economia enfrentam, porque não é fácil manter receita num tempo como esse. A gente, mesmo trabalhando muito mais, tem que conviver com dificuldades, e inclusive hostilidade nas redes sociais, mas a gente não se importa, a gente segue em frente, porque ontem o João Caminoto até falou isso numa reunião nossa da redação do Estadão, fazia tempo que a gente não se orgulhava tanto da profissão que escolheu. E isso é gratificante, apesar dos tempos muito difíceis que a gente está vivendo, do sofrimento muito grande imposto a cada um, mas nós vamos juntos. O BR Político está crescendo muito na sua relevância, crescendo muito nas assinaturas. A gente agradece muito a vocês por isso, pela audiência massiva que a gente teve nessa live, e vamos em frente, sempre juntos. Partiu futebol, Marcelo. Valeu, Vera, tchau. Um abraço para todo mundo, fiquem bem, se puderem, fiquem em casa, tá? É isso aí. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.